Fala, e aí pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde em tempos de pandemia na perspectiva dos profissionais de saúde. E aí eu vou conversar com meu querido amigo, colega, a gente trabalhou, foi aluno junto na verdade, Rafael Gouveia, e já está chegando aí para participar. Bem-vindo a você, que está chegando por aí. Acho que vai ser um papo bem legal. Rafael já está chegando. Alô. Fala, Rafael. E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, tudo tranquilo? Tudo certinho. Quanto Ah, que tempo, né? bom, cara. Pô, quanto tempo. E eu fiquei assim, caramba, eu, de onde é que a gente se conheceu? Eu fiquei pensando depois, eu falei, mas peraí. A gente foi aluno junto, né? Então, né? É, É basicamente isso, só que eu na posição de estagiário e você na posição de aluno do ensino médio e tal. exatamente. Então vamos lá começar, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto. O tio Zuckerberg corta rapidinho a live. E aviso também para você, Rafael, e para todo mundo, que quando dá 30 segundos aqui na minha tela, tipo, é o tempo de acabar. E às vezes eu tento fazer uma gestão do tempo para que não fique muito corrido, muito acelerado, assim, tipo, interromper o raciocínio. Beleza. Mas bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Como eu falei anteriormente, nós dois nos conhecemos na condição de alunos, né? Eu como estagiário de filosofia lá no Colégio Santa Marcelina, no Rio, aqui no Alto da Boa Vista do Rio de Janeiro. Rafael, à época, acho que 2011, 2000, Por aí, por o aí. segundo ano seria 2011, né? Terceiro ano, 2012. Então, por aí. E aí, eu era estagiário de filosofia com a professora Samantha Obadia. Mando um beijo para Samantha. Me ajudou bastante à época, junto com as freiras e o Colégio Santa Marcelina. E é isso, acho que é isso. Rafael, se apresenta um pouco aí, fala um pouco de você, do porquê escolher medicina, como é que foi essa experiência, tanto no contexto anterior, né, do vestibular, dos estudos, e agora como é que está se mostrando, assim, se mudou muito, tipo, o que você imaginava que era a faculdade, o que é a faculdade, e de repente tem gente aqui que queira fazer medicina, no caso da UFRJ, e não sabe, tem, enfim, impressões que de repente não são verdadeiras ou são romanceadas e tal. Fala aí pra gente um pouco. Bom, então, como o Thiago falou, né? Meu nome é Rafael, hoje eu tô na UFRJ, tô no meu 10º período na Faculdade de Medicina. E essa ideia, na verdade, ela não me acompanhou desde sempre, né? De fazer medicina, na verdade, foi um processo foi amadurecendo ao longo do tempo. Até o meu terceiro, segundo ano, o que eu queria era alguma coisa relacionada à área de biológica, digamos assim. E aí, conversando com o coordenador, né, algumas pessoas que foram chaves nesse processo aí de identificação até chegar à medicina em si. O curso de medicina ele é um curso que, sinceramente, eu não criava muito, até por não pensar nele há muito tempo, eu não criava grandes expectativas sobre o curso. E eu acredito que dia após dia eu fui, e ainda hoje, cada vez gosto mais da medicina e cada vez me identifico mais. Eu acho que o principal da medicina é essa relação exatamente direta com o paciente, né? É um momento muito singular que qualquer pessoa vive quando está internada, quando está no hospital, quando está procurando um serviço médico, é um momento bem especial dela, né? Um momento de sofrimento, digamos assim. E eu acho que isso abre uma porta muito grande para a gente acabar se conectando com outras pessoas. Eu acho que quem gosta, quem deseja e tem essa vontade, acho que vale a pena sim. E E, Rafael, deu uma travadinha quando você falou quem gosta, vale a pena, acho que você falou vale a pena tentar e entrar sim. Aí deu uma travadinha, pode repetir, por favor? posso, deixa eu só ver se é a minha internet aqui, só um minutinho. Não, beleza, beleza. Para quem também chegou agora, a nossa chave, assim, um pouco do nosso norte teórico para a nossa conversa, tem muito a ver, a gente estava conversando em off, eu e Rafael, falando sobre a questão da alteridade, né, do outro, do olhar do outro. Aí eu até cheguei a citar para o Rafael, que tem um autor em filosofia que fala muito dessa coisa da ética, da alteridade e no olhar do outro. E até metafísico ou teórico isso, mas é prático também, porque muitas das vezes, no contexto do coronavírus, da Covid-19, o que você tem de contato eventualmente são os olhos, né? Quando você está todo paramentado, com máscara, e, enfim, óculos e tudo mais, às vezes só o que resta é o olhar, assim, o paciente às vezes nem tem noção de quem é que está ali, o profissional de saúde que está ali e tudo mais.
Rafael, eu queria fazer uma pergunta, uma questão para você, assim. Como é, digamos assim, nós, enquanto indivíduos, nós temos as nossas dores, as nossas angústias, que são pessoais, que são nossas, assim. Como que no caso no seu estágio, na linha de frente no combate à Covid-19, como é que é, assim, tipo, tem curso na faculdade para lidar com a dor do outro, assim, tipo, além da nossa própria? Como é que é essa parte, assim, do eu e o outro numa espécie de junção, assim? Na verdade, isso é um ponto interessante até na faculdade, porque essa busca dessa relação do eu com o outro, né? Na verdade, ela vem sendo buscada mais nesses últimos anos para explorar isso mais exatamente no estudante de medicina, né? Então, é essa relação que a gente vai buscando e a gente às vezes tem atividades e aulas sim que acabam abordando esses assuntos e a gente vai refletindo em cima e vai pensando, a gente leva também situações que a gente já viveu para dividir com os outros. Então, é uma coisa que a gente acaba vivendo sim na faculdade de medicina como atividades, né, de partilha mesmo e não, foi em questão de que, na verdade, de um tempo para cá, a própria faculdade, a própria instituição tem se preocupado com essa relação Hum, que a gente tem entre, né, a relação médico-paciente. Então, desde cedo, na verdade, a gente tem sim situações em que esses temas são abordados em aula, entendeu? sim, Seja sim. através de matérias em si, falando sobre a relação, ou seja através de compartilhamento de situações que a gente vai vivendo, né? Porque à medida em que a gente vai aprendendo, à medida que a gente está dentro do hospital, a gente acaba que vive situações em que muitas vezes a gente acaba compartilhando com os outros e a gente vai crescendo junto nesse sentido. Ah, entendi. Porque assim, durante muito tempo, né, na história da humanidade, desde a modernidade para cá, o sujeito, o paciente, aquele que espera, ele às vezes, durante a história, enfim, você me corrija, por favor, ele é tratado mesmo como um objeto. É destituído da sua subjetividade, das suas dores, etc. Ele é mais um corpo a ser estudado. Isso tem até representações em obras do Renascimento, do Iluminismo, que é mais uma coisa, né? Tem até escolas no início da medicina que, de alguma forma, incentiva essa impessoalidade para não ter essa contaminação de dores, assim, né? Não subjetificar demais. E agora a gente está num movimento meio que contrário a isso, de fazer uma É, união de que são dois indivíduos, são duas pessoas, são dois nomes, vivências e tudo mais. Mas durante muito tempo era uma coisa assim, impessoal. E esse movimento agora parece que está perdendo força nesse sentido. Como é que essa questão da subjetividade e da alteridade se fez presente, assim, em sentido prático, com relação ao seu estágio na linha de frente no combate à Covid? Tipo, teve algum tipo de treinamento prévio com relação a questões emocionais, digamos assim? Porque, assim, uma coisa é você estar já formado em medicina e vai lá e atuar. Outra coisa é você na condição de estagiário. Se pressupõe, eventualmente, na minha perspectiva, enquanto tutor ou orientador, que sejam profissionais que estão ali em preparação e mais suscetíveis, eventualmente, até a abalos emocionais, psicológicos mais agudos, mais graves. Existe algum tipo de preparação nesse sentido para esse aluno na condição de estagiário, esse profissional na condição de estagiário? Ou foi assim, é, vai, Cudê, tá com medo? Vai assim mesmo. Tá nervoso? Vai. então, só já respondendo aí desde o início, né? Na Uhum. verdade, eu acho que a gente vive momentos cíclicos na história, né? E isso também acaba se repetindo dentro das situações em que que estamos inseridos nas nossas profissões e tudo mais. E na medicina eu acho que também é assim. Eu acho que a gente passou por um momento em que, na verdade, a gente focava muito na questão da doença em si. Então, na verdade, você está tratando a doença e não o paciente como um todo. E ultimamente, de um tempo para cá, na verdade, a gente tem explorado mais essa questão de, na verdade, você não trata a doença, né? Você trata o paciente. É um paciente doente, né? Em todas as suas dimensões, na verdade, é isso que a gente tem que se preocupar, que na verdade aquilo ali é uma doença com causas biológicas, mas também muitas vezes com causas que são além da biologia, né? Então, essa ideia do paciente como um todo, como um complexo, eu acho que isso realmente vem voltando
E é importante, né? Eu acho que a gente consegue dar maior dignidade à pessoa à medida que a gente entende que essa pessoa ela é composta por diversas formas, né? Digamos assim, a forma biológica dela, a forma psíquica dela, a forma social, a forma espiritual dela. Então, isso tudo é abordado na questão de quando você encontra o outro, né? Esse outro, nessa relação que a gente tem, e aí eu entro também até com a sua sugestão, né? Você tinha me dado a sugestão de buscar sobre a ética de Levinas, a alteridade de Levinas, e ele, me corrija se eu estiver errado também, foi uma coisa assim bem. Não, mas ele é legal. Para medicina, ele é ótimo. E aí essa troca primeiro acontece exatamente com o rosto, né? Com a questão dessa troca primeira, que o primeiro movimento que a gente tem em relação ao outro é esse constrangimento com a presença do outro. E esse outro, na verdade, molda aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo como a gente age. E, enfim, quer falar alguma coisa? Não, sim, eu ia falar. É porque ele escreve, né, no contexto lá da Segunda Guerra, né, ele passou pelo Holocausto, e ele entende que a racionalidade está na comunicação, e ele fala de uma ideia de comunicação que não é uma comunicação verbal, uma comunicação assim, de você ver o outro numa situação, sei lá, de mendicância ou um pedinte, alguém mais frágil que você já foi comunicado da dor do outro. Se você vai fazer ou não alguma coisa, é uma outra história, mas aquele Aí entra a outro, questão da responsabilidade, né? isso, Levinas vai falar dessa responsabilidade de si Isso, pelo outro. isso Então, mesmo. ser responsável pelo outro é ser responsável por si mesmo nesse infinito que é a existência humana. E nesse contexto, Sim. eu queria te fazer uma pergunta, assim, talvez um pouco específica, que é com relação a esse enfrentamento lá na linha de frente com relação à Covid-19, que é assim, tem uma especificidade da doença que é muito cruel, que é destituir desse paciente esse contato com os seus familiares, que, que é, obviamente, uma tábua de sustentação emocional e psíquica para esses pacientes, né? Com E é uma doença certeza. cruel em vários sentidos psicológicos, porque eventualmente nem o luto você tem, ou a companhia de outro sujeito, e às vezes não, muitas das vezes, se não sempre, o que resta a esse paciente que está internado com Covid é a presença desse enfermeiro, desse profissional de saúde que está ali, que se torna um parente. Então, a minha intuição existe realmente uma simbiose, não uma simbiose, mas uma mistura desse profissional, o enfermeiro, etc. Ele acaba se tornando um pouco parente desse profissional, assim, mesmo que não querendo, ele toma um lugar daquele que, sei lá, tira uma foto, faz uma selfie, faz uma videochamada para falar com. É, porque é uma doença que tem essa especificidade, né, de forçar uma posição de alteridade do profissional de saúde. Você percebeu isso? Você passou por isso? Sim, exatamente isso. Aí eu levanto dois pontos, na verdade, né? Um é que muitas vezes a questão do contato com o outro é em relação ao paciente e ao profissional de saúde. Então, na verdade, há pouca troca, porque o paciente, na verdade, ele pode estar internado numa enfermaria em que há outros doentes também com Covid. Então, isso, de certa forma, ainda facilita um pouco que ele vê outras pessoas que não seja a gente coberto, né? Mas tem aqueles que, por outros motivos, ou então pela até disponibilidade do local, ficam internados de forma mais isolada, como se fosse um quarto. E é nesse momento que, na verdade, o contato que ele tem ali é basicamente com a gente que entra, seja os enfermeiros, sejam os técnicos, sejam os médicos. E é essa troca, na verdade, que acaba sendo importante. E aí, dentro disso, até quando eu estava lendo também sobre a ética de Levinas, na verdade, tinha um artigo falando sobre a questão se o EPI poderia até atrapalhar essa questão, né? Por causa do rosto Eu vi esse coberto artigo. e tudo mais. E, por um lado, ele diz que sim, mas também eu até conversei e busquei também ajuda a outras pessoas também que também entendiam um pouco mais sobre o assunto. E essa pessoa também levantava o seguinte, olha, também não é 8 ou 80, né? Na verdade, o rosto ele simboliza uma coisa, mas a presença física ali acaba que auxilia essa troca, essa informação e tudo mais. E aí, te respondendo, na verdade, tem sim, esses pacientes muitas vezes criam, ainda mais na enfermaria, que o paciente não está exatamente totalmente grave ou está desacordado, né? Ele já vem muitas vezes num processo de recuperação ou então num processo de acompanhamento, ele tem uma troca maior com o médico.
E nesse momento, sim, ele na verdade troca, faz pedidos, né? Um processo que a UFRJ trouxe para tentar diminuir um pouco dessa distância entre o paciente e a família, até em questões de informações sobre a saúde, foi até alunos voluntários também que se colocaram à disposição de pegar as informações do hospital, ligar para as famílias e falar, olha, tá assim, 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 a evolução tá essa. Isso é uma iniciativa muito legal. É Hum. claro que com o celular hoje, o paciente muitas vezes tem a facilidade do contato e tudo mais. Mas a gente também esquece que muitos pacientes são, às vezes, muito idosos, entendeu? Então não tem muita facilidade de abrir uma videochamada e falar com a família. E aí eu até lembro de uma situação em específico que tinha uma senhora que ela, inclusive, já idosa, já aposentada, mas ela foi enfermeira e ela estava internada com coronavírus. E ela falava, eu não aguento mais isso aqui, entendeu? Eu não aguento mais ficar presa aqui, Ah, eu quero mas os sair, piores eu quero ir para pacientes são os casa. médicos, né? São os, assim, né? Os piores alunos, às vezes, são os professores, tipo... É. Exatamente. E ela, coitada, tava assim, nervosa já. E essa mesma paciente, no caso, teve a situação de que o marido dela ia fazer aniversário, ele estava fazendo aniversário naquele dia, e ela ainda estava internada, sem uma perspectiva de alta para aquele dia, né? E aí juntou, na verdade, eu e duas amigas minhas. A gente falou, pô, então vamos tentar fazer com que Fazer uma ela festa ligue e aí, sei fale com lá. o paciente, entendeu? Não precisa. A gente tentou até fazer uma videochamada, mas o senhor marido dela, na verdade, não tinha aplicativo para isso. Então a gente falou, pô, então pelo menos liga, né? Para trocar, falar alguma coisa com ele. Porque realmente essa troca para eles ficava dificultada, né? E o que a gente pudesse fazer para diminuir era sempre válido. Essa, uma questão que eu queria colocar, assim, primeiro, acho que eu não vou perguntar nada agora, não. Faz uma, isso não é nem uma pergunta, é descaradamente um merchan. Faz uma ode aí ao FRJ, por favor, à medicina, e como eles estão, como eles agiram, como foi a questão do estágio, como a faculdade ajudou ou não, e etc. Porque você falou uma iniciativa que me pareceu bastante simpática, para dizer o mínimo, assim, da UFRJ. Como é que é a medicina na UFRJ e qual foi o papel da UFRJ, dos estagiários e dos tutores e professores nesse combate ao coronavírus? Então, na verdade, a UFRJ, bom, como é que tudo começou, na verdade, né? Lá no início, houve uma iniciativa do próprio governo de criar uma iniciativa de chamar esses alunos para trabalhar em estágios na relação, no combate direto, né? E a partir dali a gente foi vendo que, na verdade, não se concretizou em muitos locais, né? Alguns sim, outros não. E aqui no Rio a gente viu que não foi muito para frente. E Desculpa aí a interromper, já UFRJ. interrompendo. Houve alguma Aham. questão de ética, assim, tipo, da parte do conselho, dos professores, do corpo docente, de tipo, pô, você vai botar meu aluno que talvez não estivesse no momento pronto, ou que tem uma idade pouca, ou sei lá o quê, tipo, botar essa pessoa em risco? Você soube de alguma deliberação de tipo, pô, peraí, não, calma, tá muito rápido e tal. Houve isso ou Não, você não teve notícia nesse sentido? Tipo, foi um processo orgânico, assim? não, assim, até onde eu sei, não teve nada em relação a isso, não. Uhum. Até teve uma iniciativa dos professores da UFRJ de tentar alguma conversa com os idealizadores dessa iniciativa, de talvez aproveitar que a gente fosse aluno da UFRJ e ser instalados nos hospitais da UFRJ, entendeu? Mas acabou que Tá. não se concretizou mas em aspectos mais éticos, assim, eu acho que isso não chegou ao Ah, fim, legal. não. E aí, como isso não foi para frente, a UFRJ viu a oportunidade, então, de trazer os alunos para próximo. Primeiro, para fazer parte de uma situação que é muito simbólica, né, na verdade. Não, é histórico, né? Assim, É tipo, se histórico, você for pegar na exatamente. história, os alunos da UERJ do ano tal, do período tal, enfrentaram a pandemia tal, isso é livro de história, né, cara? Tipo, isso é, Exatamente. É uma coisa não sei se dá para importante, botar assim. no Lattes, né? Não sei, mas pesa, né? É um Mas negócio acho assim. que não, acho que vai além dele, né? Acho Claro, que claro, eu tô só zoando, porque é uma coisa assim que outros alunos, outros períodos não vão ter, é uma vivência para além de qualquer livro, né? Como a gente estava falando, é uma coisa de alteridade mesmo, de uma vivência mesmo. Não, com certeza. E aí, assim, realmente é muito louvável da UFRJ ter feito essa iniciativa e ter aberto, porque, na verdade, uma coisa que fica claro também
as enfermarias Covid era uma das opções, na verdade, né? Então, porque os doentes continuam se adoecendo, entendeu? Na verdade, há outras doenças ainda acontecendo que também precisavam de pessoas para à frente disso, né? Por mais que nem todo mundo tivesse diretamente em questão de coronavírus, mas o doente é doente, né? Então o paciente é o paciente, e ele precisa de atenção, seja qual for a doença e a necessidade dele. E quando você chegou em casa assim pro seu pai, pra sua mãe, e você deu a notícia, ou foi uma coisa devagarzinho, ó, escolhi Covid, tô indo. Ou como é Então, que, tipo, rolou esse estresse, ou, ai meu Deus do céu, né? Tipo, tira a é, roupa lá fora, bota tudo no saco, sei lá, como é que foi esse negócio de dizer que, né, você colocou que tinha várias outras opções, não era a primeira nem a única, mas pelo que eu entendo, você optou, né? Foi isso? E então, como é que vamos foi essa lá. coisa em casa? Na verdade, foi acontecendo aos poucos, assim, porque junto, além do estágio da UFRJ, né, que foi em relação à universidade, a gente tem algumas pessoas também têm um estágio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que no caso eu também estou fazendo, e eu faço em atenção primária. Então, inicialmente a ideia era que fosse presencial mesmo, e depois acabou sendo mudado para forma remota. Então, a partir daí o assunto já tinha sido introduzido, né? Uhum. Na possibilidade de estar em contato com essas pessoas e tudo mais. E quando veio o estágio da UFRJ, na verdade, a minha primeira opção não foi em relação ao Covid. Foi em relação a ficar na parte de clínica médica, né? Que inclusive foi uma das áreas disputadas, assim, dentre as enfermarias, foi a primeira que se encerrou. E, na verdade, essa foi a minha primeira opção. E aí acabou como segunda opção, porque tinha se extinguido as vagas, eu acabei optando pela parte de doenças infecto-parasitárias, que é onde o Covid estava instalado no hospital. E de fato essa era a preocupação, né? Eu acho que eu comento isso com bastante gente, na verdade, assim, para mim, ok, a gente se preocupa com a doença, mas se a gente for ver um pouco mais friamente, a probabilidade da gente jovem complicar não é lá tanto assim, Mas o entendeu? negócio é você ser vetor eventualmente para alguém da família. Esse é que é o negócio. Exatamente. Exatamente isso. Essa é a preocupação maior. E até recentemente a gente estava numa aula da UFRJ e os professores levantaram que, na verdade, essa é a preocupação da maioria dos profissionais de saúde no mundo inteiro. Que, na verdade, a grande questão, às vezes, nem é por si, né? É pelos outros e pelos próximos que estão junto com a gente, né? Mas foi um processo natural, meus pais aceitaram bem. E ficaram E orgulhosos e temerosos Ah, ao mesmo sempre tempo? Como é fica, que é? sempre fica. Eu acho que assim, Eles estão eles aqui, não souberam sei. equilibrar Você as viu aí nos águas. comentários? Eles estão por aqui, eu não sei. Então, pai, Não mãe, sei também. Rafael. Mas eu acho que eles levaram bem e eu também, toda vez que eu tava lá, toda vez que eu ia e tava acabando de entrar, eu pensava, não, eu vou fazer exatamente tudo, vou me cuidar porque é uma responsabilidade, né? Não, e ele Exatamente o que a é gente pelo estava menos tripla, falando. né? É uma responsabilidade consigo, com o seu familiar, o outro que é o do seu sangue, digamos assim, e esse outro que está ali com você, né? E eventualmente até com outro que é igual Exatamente. a você, assim, tipo um outro enfermeiro, um outro técnico. Então são Exatamente, várias exatamente. autoridades ali que você é responsável por um monte de gente, né, cara? E é meio É, pesado isso, né? Tipo, sei lá. É bom até nem pensar exatamente. muito toda hora nisso, porque senão fica meio Porque difícil. senão você fica pirado, Tu pira. Falando em questão pesada, eu fiz uma live anterior com o meu amigo Kim, falando sobre a questão da morte e tal. Você pessoalmente chegou a perder algum paciente, ou passou por esse momento do falecimento de algum paciente? Se sim, como foi? E se não, também como foi esses momentos de recuperação e de saída e tal. A gente começa pela parte triste, depois eventualmente para a parte mais alegre assim, da recuperação, que é o maior número, Então, né? na verdade, o que que acontece, né? Eu acabei estagiando na parte das enfermarias, como a gente vem dizendo, e as enfermarias, os pacientes não eram os pacientes mais graves, os pacientes mais graves acabavam ficando, logicamente, no CTI, e ali na enfermaria eu tinha, na verdade, dois processos, né? Aqueles que chegavam e que estavam ok ainda, e depois, caso complicassem, iriam sendo encaminhados para o CTI, ou aqueles que estavam no CTI, melhoraram e voltaram para a enfermaria até que se estabilizasse por completo e depois recebessem alta. Então, assim, presencialmente, enquanto eu estava lá,
eu não vi nenhum paciente falecer, né? Mas Qual foi o período? Desculpa, qual foi o período, os meses, eu os acho que eu dias? Qual fiquei foi? quase 2 meses. Eu acho que eu fiquei quase 2 meses, não E qual lembro foi o exatamente hospital? Eu quanto não tempo. lembro se você falou ou não, me desculpa. Qual O foi o hospital hospital? é o próprio Hospital Universitário da UFRJ, fica lá no fundão. É. Uhum. E então nesse período, na verdade, eu não presenciei nenhum momento assim de falecimento de paciente, mas eu acompanhei pacientes que vieram a falecer depois, né? O Hospital da UFRJ ele tem uma característica um pouco diferente, que é em relação ao seguinte, é por ser um hospital universitário de alta complexidade, né? Os pacientes que acabam internando ali são pacientes que, na verdade, não estão ali só pelo Covid. Então, muitos pacientes que estão ali, na verdade, o Covid muitas vezes foi só um detalhe na vida deles, entendeu? Porque há outras situações, há outros acometimentos que acabam por levar o paciente a ficar Quais internado. regiões, quais bairros o Hospital Universitário da UFRJ atende mais? Você sabe isso? Sim. Porque, eventualmente, pela região ali de Ilha do Governador e tal, mas tem um contingente populacional e, aí eu emendo a pergunta, tem, tem comorbidades que são mais frequentes, que você saiba ou que você tenha lidado, que tem uma espécie de recorte etnográfico ou, enfim, desses espaços urbanos dos pacientes que chegam lá? Tem um lugar? A pergunta é se tem locais que a maioria dos pacientes vem ou provém ou são, se a maioria é de periferia, por exemplo, e se tem espécies ou tipos de comorbidades que são mais comuns assim, que acometem mais. Então, assim, o hospital, ele é um hospital universitário de nível federal, então eu sinceramente não sei se eu vou te dizer de forma correta se existe algum local em específico que ele atenda mais. Mas pela nossa experiência lá no hospital, a gente vê pacientes de todos os locais do Rio, né? Claro, pacientes que muitas vezes são pacientes com uma renda menor, até porque é um hospital público e, enfim, acaba atendendo pessoas com uma menor renda. Uhum. Mas eu vi pacientes de todos os locais, né? Tanto, por exemplo, da Maré, tanto da Baixada, quanto de Petrópolis, eu vi paciente. Então, na verdade, eu acho que ele tem uma abrangência bem grande, assim, Zona Oeste também tem muito Ah, paciente. legal. E como é que foi tratado o Hospital Universidade da UFRJ em sentido de polos para a Covid-19? Porque alguns foram tratados como referência, né, hospitais de referência e tal. Qual foi a classificação, digamos assim? Você sabe? Eu não sei, tipo assim, qual foi a classificação dele, que tipo de pacientes iam para lá e tal. Eu acho que na verdade o hospital da FRJ ficou, principalmente no início, muito em relação aos próprios pacientes que já eram da UFRJ, né? E acabavam. O hospital da UFRJ ele não tem uma emergência aberta. Tá. Isso é importante frisar. Na verdade, o Uhum. hospital não tem uma emergência aberta, ele tem uma emergência dos próprios pacientes da UFRJ. E nesse Ah, entendi. sentido, ele acabava, né, atendendo os pacientes que eram já deles, entendeu? E aí acho que posteriormente até chegou a abrir vagas para regulação, digamos assim, mas a Para fazer princípio o manejo, assim, né, tipo, isso. transferências e tal. Entendi. Isso. Aí você me pergunta também sobre questões de comorbidades Se tem e uma questão. Nesse período de 2 meses, por exemplo, você falou que não era só a Covid, eventualmente a Covid era só mais um acometimento na vida daquele paciente. Se tinha alguma questão, tipo, sei lá, hipertensão, ou sei lá, alguma coisa que somada à Covid pudesse prejudicar, se tem algum quadro que seja mais recorrente, assim. assim, eu acho que quadros recorrentes que a gente consegue identificar, eu acho que a gente poderia dizer hipertensão e diabetes, mas isso aí são quadros que na verdade são recorrentes na população como um todo, né? Entendi. O que eu digo de diferencial da UFRJ é que, na verdade, são doenças até um pouco mais específicas, né? A gente é um hospital terciário, né? Então, é um hospital que, na verdade, são doenças já avançadas. E aí é uma gama de doenças muito variáveis Explica isso dentro da para mim, para todo especialidade. mundo. Você falou no início que trabalhava com a prefeitura na atenção primária. E agora você Isso. usou o termo terciário. O que significa essa gradação em sentido de, enfim, das doenças ou dessas comorbidades que são atendidas? O que é o primário até o terciário e se tem mais do que o setor Aham. terciário? Na verdade, a atenção primária é aquela que a gente trabalha muito com a questão da prevenção, né? Então, além do cuidado da doença em si que já existe, que já está instalada, na verdade você se preocupa com a prevenção de doenças. Então isso a gente chama de um atendimento, de uma prevenção primária, né?
Então você tem o estímulo por exemplo, exercício físico para os hipertensos, a exercício físico para os diabéticos, melhora de alimentação, enfim. E isso é um grande ponto essencial da atenção primária, que é essa, é a promoção de saúde, né? A gente chama de atenção secundária aquela que, na verdade, a doença já está instalada e você vai regular aquilo, você vai ajudar aquele paciente a levar a situação. E o terciário, que seria o fundão, na verdade, aquela doença já gerou problemas para o paciente. É uma Então, na diabetes que já verdade, gera um problema de eventual, sei lá, amputação do pé, ou assim, e agravou tanto que tem, enfim, é exatamente, é como isso, se é fosse já, isso. entendi, E entendi. isso, na verdade, essa doença já se instalou, já gerou prejuízos para o paciente. Na verdade, esse acompanhamento está sendo feito por uma forma mais complexa. E tem o que a gente chama de quaternário, né? O quaternário, na verdade, é um termo, na verdade, que ele aborda a questão da não intervenção, digamos assim. De pacientes que, na verdade, É o já estão paliativo? em uma... É o paliativo, entraria aí a parte paliativa na parte da gente evitar abordagens que, na verdade, não serão úteis para o paciente, né? Então, a gente, na verdade, E está... eventualmente trazem mais dor do que outra coisa, né? E dores Exatamente, desnecessárias, né? não teria por que você fazer aquilo se aquilo não vai trazer um benefício para o paciente, né? Então, isso aí é uma abordagem da questão quaternária de atenção. Já que a gente falou do quaternário, eu lembrei, eu acho que tem um documentário na Netflix que foi premiado sobre essa atenção paliativa e sobre o tratamento, sobretudo na oncologia, né, que não tem mais como tratar e é só esperar a morte chegar e aí faz o tratamento com a família, etc. Para esperar, né, e manter um tratamento terapêutico no sentido de menos dor possível, etc. Você me falou que não teve nenhum tipo de contato com falecimento especificamente, mas com pacientes que evoluíram para quadro de falecimento e morte. Você chegou a ter que lidar muito com, assim, desmedido ou não, com o medo da morte, assim, pessoas meio desesperadas, meio assim, assustadas, ou como você fala que trata antes, né, na CTI, você falou, né, seu atendimento era anterior à CTI, não é isso? As pessoas já chegavam ali mais tranquilas, ou tinha gente que. Tem gente que surta com a diabetes, né? Tem gente que surta com furar o pé num prego, né? Sei lá. Você chegou a ter que lidar com isso, de acalmar alguém, de ter que fazer uma gestão assim, ou não é o caso? Ali na enfermaria, na verdade, é anterior ou posterior, né? Então Uhum. tem um Ah, pouco dos tá. dois. Pode voltar, né? Entendi. É, assim, ali, nesse momento que a gente viveu, eu acho que o que acabava preocupando mais as pessoas era a questão do próprio isolamento mesmo, que a pessoa não aguentava mais ficar ali. Pelo menos nos pacientes que eu atendi. Teve até uma experiência de uma paciente que, na verdade, essa foi até uma que mexeu bastante comigo na situação, foi que ela internou por causa do coronavírus. E na investigação, na verdade, ela descobriu que, além do coronavírus, na verdade, ela tinha evoluído para uma situação um pouco mais complicada. Acabou descobrindo um câncer de pulmão. E, nessa E primeira ela não fase que a tinha gente fez, ciência disso. não tinha Ela ciência descobriu disso. na investigação dos alvéolos, sei lá, para ver se estava comprometido, ela descobriu, se descobriu o tumor. Na verdade, viu que aquele quadro estava, digamos Caraca. assim, diferente do que o padrão para o que a gente via por uma infecção normal de coronavírus. E na própria investigação foi visto que, na verdade, ela tinha um câncer, né? Mas antes dela fazer o diagnóstico em si, eu examinei essa paciente e ela estava assim preocupada, né? Tipo, e aí, né? O que que eu tenho? Porque estavam até pensando que poderiam ser tuberculose e, enfim, seria até uma doença tratável, sem maiores complicações na questão de possibilidade de tratamento. E aí antes disso, ela né, falando comigo, eu falei, o que você tá sentindo? Como é que tá? E aí foi um momento em que ela, na verdade, os olhos encheram de água, né? Tipo, eu tô preocupada, né? Eu tenho família, eu tenho E o filhos, não qual é a saber, né? E o não expectativa? retorno, né? Também, né? Nesse momento, eu imagino que ela estava numa expectativa de resposta, não havia uma resposta. Era esse o momento que ela estava ansiosa para saber o que era, ou foi o momento que ela já tinha recebido a notícia? Não, ela ainda está em investigação, na verdade não tinha notícia ainda do Uhum. que era exatamente, então era um momento realmente que estava em aberto com possibilidades, né? E
esse momento em aberto gera ansiedade, né? É claro, você está ali, aí tem toda a questão. É coronavírus, é tuberculose, aí a opção da questão do câncer veio depois. E esse momento me marcou bastante porque ela estava preocupada com uma situação que poderia ser, né, a princípio uma tuberculose. Você E lembra o aí nome mesmo dela, por assim, acaso? não Assim, lembro o tem nome memória? dela. Não. E aí, depois de um tempo, na verdade, veio um diagnóstico de câncer, né? Então, é uma coisa que vai precisar ser muito bem trabalhada, porque, na verdade, é uma luta aí que ela vai ter que seguir. Caramba, que pesado, chato, né? Assim, chato. Chato é um termo bonitinho, né? Queria te É, colocar uma questão assim que saindo um pouco do escopo. Ah, sim. Na sua especialidade em medicina, o que que você está se especializando? Você está especializando ou mudou de área no início lá na faculdade? Você, tipo, foi para atenção de saúde primária desde pronto? Qual a sua especialidade? na verdade, assim, quando a gente está na graduação em si, a gente ainda não faz essa escolha de especialidade, Uhum. a gente acaba passando por todas elas, né? Por isso que o pessoal Então, prefere a geral, né? Que você falou que acabou rapidinho. é mais ou menos isso mesmo. Então, alguns, na verdade, entram na medicina tendo a certeza do que querem, né? E Uhum. agora muita gente acaba não tendo essa certeza logo de início. Então, E você já tem essa certeza ou já tem uma ideia do que seja? mais ou menos. Na verdade, a certeza que eu tenho é que eu quero seguir para uma das especialidades que são clínicas, né? A gente faz essa grande divisão entre uma especialidade clínica e uma especialidade cirúrgica. Tá. Então, dentre essas duas, eu sei que eu quero seguir para uma especialidade clínica. Agora, qual delas eu ainda não sei, né? Tô aberto aí, conhecendo também as especialidades. E aí Ah, legal. depois, na verdade, depois de formado, depois de 6 anos de graduação, a gente faz a prova de residência. Aí é nessa prova de residência que a gente se especializa. Então, por exemplo, se eu quiser seguir para uma especialidade clínica, na verdade eu entro, faço a prova de residência para a clínica médica. Então eu me especializo em clínico médico, eu sou um clínico em clínica médica. E depois de me especializar em clínica médica, eu escolho a especialização clínica. Então aí eu faço outra prova e então eu vou ser cardiologista, vou ser gastro, enfim, hemato, seja o que for. Beleza. Eu queria entrar num assunto que a gente estava conversando antes, para a gente não ficar muito específico, mas acho que a gente não pode fugir a esse debate, que é a questão, por exemplo, de como o profissional da saúde é visto. E aí é em nível federal, das esferas estaduais, municipais, etc., assim como professores muitas das vezes passam por certa desvalorização. Mas eu queria te perguntar, num escopo político, não tem nem como colocar entre aspas, como é que você vê, assim, tipo, você como estudante, como estagiário, ficou lá 2 meses, a Covid, tratando as pessoas é, e aí não é nem estatal a questão. É uma questão, acho que até de parte minoritária, é bom dizer, da população, de ataques aos profissionais de saúde. Como é que isso bate pessoalmente, assim, tipo, isso dá um desânimo, não dá? Você prefere não ver esse tipo de coisa? Como é que isso bate para você? Eu confesso que como professor, às vezes quando o professor é atacado, eu fico até meio assim, meio... Ou às vezes até me dá mais gana de fazer a coisa e tal. Mas como é que essas notícias chegaram até você no sentido informacional e no sentido emocional, assim? Eu acho que, como a gente até tinha comentado antes, a gente vai Uhum. passando por momentos, né? E eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje é um pouco do esquecimento do que é o outro, né? Do que da particularidade que é o outro, e o outro também é o médico, enfim, o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o fisioterapeuta, enfim, todos aqueles que estão ali atuando como profissionais de saúde. E quando a gente acaba esquecendo um pouco desse quem é o outro, na verdade, a gente acaba desvalorizando tudo aquilo que está relacionado a ele, né? E, enfim, agora em relação a mim, na verdade, o que eu busco, na verdade, pensar é tentar fazer com que isso não influencie a minha busca pessoal, entendeu? Para o que eu quero da minha profissão, para o que eu tenho como objetivo pessoal em relação a mim, em relação às pessoas que eu atendo hoje como aluno, mas também que eu vou atender como médico formado, entendeu? Então,
O que eu busco mesmo é que ruídos externos não atrapalhem o meu objetivo dentro da medicina. Entendi. E quando essa questão desses ruídos atrapalham? Em que sentido? Tipo, sei lá, está sendo agora questionado, por exemplo, a questão dos hospitais de campanha, né? Dos 6 que seriam construídos no Rio de Janeiro, aí já tem 2 ou mais que nem vão ser tocados adiante. Eita, nem vão ser tocados adiante porque não precisava. Que eventualmente se critica a questão de, em vez de construir hospitais de campanha, que é às vezes uma questão mais política de ver a obra, né? Por que não investir, jogar recursos naqueles que já existem, ou algo nesse sentido? Eventualmente, essas questões externas à nossa prática, como professor ou como médico, isso acaba influenciando o nosso trabalho, eventualmente na falta de insumos, ou ter que fazer aquela gambiarra style, né? Tipo, se virar, fazer uma vaquinha, comprar um negócio. Quando essas questões se impõem na prática médica, em sentido especulativo e de vivência sua, isso te desmotiva ou te dá mais gana para seguir assim? Ou você vai, segue em frente, vamos nessa, é assim mesmo? Porque você vai Aí lidar com essas diferenças, você vai lidar, não é com a diferença, você vai lidar com essas questões de ter que improvisar, né? E, em sim, último sim. caso, porque assim como o professor, eventualmente tem um discurso político que o médico faz por amor. Então ele é um Mas não abnegado, ele não basta, tem né? dinheiro, ele não come, sei lá. Tipo, É, como é que esse discurso bate para você, até porque você está num processo de já escolha da carreira, né, e tal. eu acho que não basta, né? Eu acho que você não manda, por exemplo, alguém construir uma casa sem tijolo, né? Se vira aí, dá teu jeito. Não faz muito sentido. E isso realmente acontece na prática mesmo. Já estagiei também em outros hospitais no Rio, hospitais públicos, e a gente vê essa questão de falta de material mesmo, que nesse sentido, é claro, é revoltante, né? Eu acho que aí você para e pensa, né? Na verdade, são hospitais de campanha que foram investidos não sei quanto de dinheiro, que na verdade vai ser desativado porque não precisava, mas na verdade quanto de dinheiro foi investido ali. Nesse sentido é revoltante, porque ainda mais vivendo numa situação como essa, né? É o que a gente estava falando. O paciente, no caso, a situação toda que a gente está passando, a gente lidar com situações em que a pessoa está numa fragilidade muito grande, né? É, quando não à beira da morte. E eu acho que quem se aproveita disso para, Fazer enfim, uma para fazer o que licitação, sei lá faz, o quê. entendeu? Eu acho que é uma falta de responsabilidade, é uma falta de altruísmo muito grande, entendeu? No sentido E mesmo de isso Levinas, realmente né? Tipo, exatamente. Eu acho que isso é realmente uma situação assim que, nesse aspecto, é revoltante. E aí, nesse sentido, a gente até a gente escuta isso, né? Por exemplo, quando a gente vai formar, a gente vai começar a dar plantão nos hospitais, nas UPAs. E muito que a gente escuta não se corrompa nesse sentido, né? Eu acho que você tem que trabalhar em um local em que você tenha condição de trabalho. Você, na verdade, você não é mágico, você ali não vai criar as coisas na sua cabeça e é você isso que eu tem que estava preservar pensando, isso. porque fica num dilema, né? Porque assim, eu sou muito a favor, por exemplo, dos profissionais dos entregadores, chegar a determinado momento que eles estavam sendo muito instrumentalizados, né, pelas empresas de entrega. E tipo, cara. Por mais que todo mundo esteja em casa precisando das entregas no contexto da Covid e do Corona, faz uma greve aí, para. Mas aí o profissional de saúde eu acho que também tem esse dilema, tipo assim, eu não vou trabalhar porque eu não tenho condição, não vou atender, mas pô, tem gente aqui precisando de mim. Eu vou embora, mas o Exatamente. Não é certo é eu tão ir embora. simples, O né? certo é eu não fazer, o certo é eu não me vender, eu não ser conivente com esse estado de coisas, mas ao mesmo tempo tem a pessoa aqui. Como é que é essa gestão assim para os profissionais? Eu vejo muitos profissionais 3 meses sem salário, eu não consigo imaginar 3 meses sem salário. E o técnico lá de enfermagem, o pessoal tá indo lá, tipo, tem que se valorizar até essa iniciativa da pessoa, mas ao mesmo tempo, friamente, se for pensar no sentido de classe, de ética, o certo é você pegar sua malinha e ir embora. Ó. Isso aqui eu não vou fazer. E eu não estou abandonando o É, paciente, eu estou abandonando esse estado de coisas. Eu não posso ficar é, aqui porque senão eu normalizo uma coisa. Isso um colega meu de teatro me disse. Nunca dê jeitinho, porque a primeira vez que você der jeitinho, o jeitinho vira regra. Vão esperar de você o jeitinho. Se você der o mas aí jeitinho, já era. Aí eu é fico. verdade. E como é que fica isso em medicina? Assim, eu acho que eu não tenho uma resposta Não, 100% para te dar, não, né? Eu Não, acho não que, na tem não, é verdade, vivência mesmo.
Eu acho que assim, tem hospitais que na verdade vivem, que a gente costuma chamar de situações de guerra, né? Ali falta tudo, né? Então, as pessoas que estão ali, de fato, acabam dando um jeitinho, acabam se vivendo aquilo, porque não é tão simples como você mesmo levantou, né? Na verdade, eu acho que tem a questão do que é necessário para você trabalhar de uma forma digna, mas também tem a questão do paciente que precisa de você, né? E, enfim, eu acho que esse é um momento talvez propício que a gente está vivendo para entender que, na verdade, medicina não é só, né, o que a gente vê de fora, assim, tipo, Série médica médico vai lá e americana, né? cura. Não, não é de jeito nenhum, né? E que, na verdade, o que a gente tem que buscar sempre como idade, como aquele que o paciente ser atendido, né? É porque é um lugar duplo, né? O hospital, um lugar de vivência e convivência, né? Tipo, você tem a sua convivência com seus pares e tem os pacientes, então não dá para ser só labor, mas ao mesmo tempo é também, né? Tem que ter os insumos e tudo mais. Queria, para a gente começar a Exatamente. fechar, por conta do tempo, que já daqui a pouco está terminando, e já aproveito para agradecer mais uma vez a sua Eu que disponibilidade e a boa agradeço. conversa que a gente está tendo aqui. Queria sair de novo do espaço da universidade e do hospital, digamos assim, e voltar para a rua. Recentemente a gente teve a questão no Leblon, em bairros periféricos e não periféricos, mas no bairro não periférico choca mais um pouco, porque supostamente são pessoas mais esclarecidas, né? Então é igual aquela coisa de tipo, o cara que tem universidade, ele tem uma prisão, como é que é? Esqueci o nome do termo. Que ele tem um diploma, ele tem um tipo de prisão diferente, um regime diferente. Mas enfim, como é que isso... Faço a mesma pergunta, só que agora nesse contexto. Como é que você vê esse tipo de conduta das pessoas que, em sentido freudiano, estão ali na chave da negação, talvez, quem sabe? Como é que você vê esse tipo de comportamento, assim, no seu dia a dia, na rua, quando você vê as pessoas com aparador de queixo, sei lá? Como é que você vê isso? Você vê isso com empatia? Tipo, pô, cara, o cara só não sabe usar máscara. Você é aquele cara mais romântico, tipo, quixotesco, pô, não, ele só não sabe usar. Ou você fica puto e, pô, irmão, bota essa máscara aí, tipo, sei lá, sai de perto de mim. Para de hortifruti apalpar tudo. Eu tenho nervoso de hortifruti, tá? Vou dizer pra você, o lugar que eu tenho mais Vai nervoso. apertando, né? Cara, mano, por que as pessoas apertam tudo do hortifruti? Pô, só falta passar a mão na língua assim e sai apertando. Nem compra a Aprovar. parada e. Eu não sei que tara é essa no hortifruti. Pra mim, o hortifruti é o lugar mais tenso pra mim no contexto do coronavírus. É o hortifruti. Porque tá tudo apalpado. Não, não tem. Se fosse fazer aquele teste de luminol, o hortifruti é o lugar. Enfim. Sim, sim. Mas como é que é essa conduta das pessoas que estão negando a doença? E aí eu extrapolo, né, aquele evento triste do senhor que foi derrubando as cruzes que foram colocadas lá em Ipanema e Copacabana para lembrar o número de mortes. Você deve ter acompanhado o caso. Como é que você vê o comportamento desse tipo de parte da população, que acho que é minoria, mas é uma minoria que faz barulho, digamos assim? Como é que isso pega para você enquanto profissional de saúde, assim? Aí falando talvez agora da questão das máscaras, né? Na verdade eu sou um pouco dos dois. Acho que internamente eu fico, meu Deus do céu, tipo, usa essa Dá, máscara direito. Isso não é pra dá vontade sujar de o pegar papo, assim. entendeu? Isso é pra botar aqui no nariz e na boca, enfim. Mas eu também acredito que falta muito de instrução. Eu acho que muita gente não sabe realmente. Até nesses caminhos, por exemplo, a faculdade, eu vi um senhor dentro do ônibus que ele usava a máscara direitinho, mas toda vez que ele ia falar, ele tirava a máscara, falava e depois tampava. Então, e pra quê, né? Enfim. E aí eu ficava pensando na minha cabeça, no senhor, não é assim, né? É para Assim não falar com dá, assim ela. não rola. Não dá, dessa forma não dá. Mas também é uma coisa nova, né? A gente foi, há pouco tempo atrás, usando o termo aí de Durkheim, da sociologia clássica, o fato social, né, que é externo, coercitivo ao indivíduo e tudo mais, a máscara era um sinal, um signo de doença. Se você usasse máscara, né, no metrô e tal, era sinal de que você estava doente, as pessoas meio que se afastavam e tal, tinha Aham. um certo negócio assim. Em uma semana ou duas, a máscara virou signo. Se você não Acessório. tá com a máscara, você tá errado e você é olhado estranho. No melhor dos mundos, É. tá? Tipo, o Sim, pessoal te olha sim. estranho. Pô, tu vai entrar sem máscara aqui? Que vai ser, tipo, a pessoa até se Aham. esquiva, assim, de você e tal. É uma mudança muito nova. E eu tô falando isso porque, assim, esse senhor provavelmente foi obrigado a usar um utensílio novo
e não tem educação para usar o utensílio. Eu estou falando da educação no melhor sentido possível. Sim, sim, De, eu de também saber acho. Eu abrir, de também saber acho. pegar, de tipo, tirar a máscara, e dobrar ela já para dentro, para fechar ela, digamos assim e tal. Isso também falta. Mas eu tô falando desse cara safado mesmo, tá? Tô falando Então, aí desse cara do nesses mal mesmo, que aspectos. tá negando e não tem doença e é só gripezinha, não sei o que lá, eu vou fazer meu exercício, eu vou correr na praia com os meus aerosóis passando para as pessoas de trás e sem máscara, porque eu sou o bichão mesmo. Cara, por que Então, fazer isso, cara? O que é isso aí? eu acho que nesses aspectos, assim, dessas pessoas que são em questão mais de negação, acho que de novo eu trago aquilo que a gente conversou, né? Eu acho que na Uhum. verdade você vai despersonificando. À medida em que você despersonifica que na verdade uma pessoa do S, uma pessoa que real, uma pessoa de verdade, que está indo para o hospital, que muitas vezes está sendo entubada, que algumas vezes morre. A partir do momento que você tira essa ideia de pessoa e você passa. Porque no início todo mundo ficou muito impressionado, né? Morreram 100 pessoas. 100 você ainda consegue quantificar, né? Pô, 100 pessoas. São pessoas ainda. Agora, quando você vai botando em números, morreram 1.000, morreram 2.000, 3.000, 10.000, 10.000 pessoas. Você já não vê um rosto, entendeu? Você na verdade vê um número, você vê um conjunto, são 10.000 pessoas. E eu acho que à medida em que, é um pouco paradoxal, né? À medida que, na verdade, vai aumentando o número de mortes, você acaba despersonificando mais e por isso você acaba se importando menos. Recentemente, Eu numa acho que entrevista, um dos membros do governo falando sobre saúde, eu acho que era um dos secretários da saúde, de São Paulo, acho que era nem do governo federal, ele falou, ó, todo dia está caindo um Boeing 747. Essas imagens são poderosas, assim, você imagina um Boeing 747, você imagina as pessoas, eventualmente um avião queimando e pessoas lá mortas, aí você começa a ter uma ideia, porque o número de mortos, aí olhando aqui de novo, durante essa live, infelizmente, batemos aí o número de 2 milhões, já chegou a 2 milhões de infectados e estamos chegando a 77 mil mortos. Esse número de 77 mil mortos é maior do que o público de final da Libertadores. Aí, de repente, eventualmente, você pode imaginar um estádio com 76, isso, quase 77 mil exatamente. pessoas mortas lá dentro. Que aí você começa a lembrar que na verdade, cada cadeira, né, cada cadeira daquele estágio é uma pessoa, né? E também, de repente, o cara, a pessoa que não quer usar máscara e tudo mais, ele não quer se ver como esse ser finito, né? Usar a máscara, de alguma forma, é admitir que ele é mortal, é admitir que ele pode Uma ficar doente, é fragilidade, né? admitir que ele é frágil, tipo assim, né? Então, de repente, o cara que não usa máscara, sei lá, ele não... usar a máscara é admitir fraqueza, de repente. Vai saber, Eu né? acho que o momento que exige da gente é questão de responsabilidade, né? É um com o outro, tudo se resume a isso, é ver o outro e ser responsável por você e pelo outro também, né? E eu acho que é sempre relembrar, trazer a memória, na verdade, de que mais 70 mil mortos, na verdade, são pessoas, né? São pessoas que são pais de alguém, são mães de alguém. É um pouco batido isso, né? Na verdade, Não, mas é porque é importante, porque assim, mas são é verdade, 77 entendeu? mil pessoas, mas são 77 mil famílias. Então não Exatamente, é uma exatamente. pessoa, né? Eventualmente você. Não vou nem falar de subnotificação e tal, que você e eu nós sabemos que enfim, é um fato Sim, científico a subnotificação, que não dá conta, a gente não testa quanto sim. deveria testar. Mas eu queria finalizar assim, é, que você, digamos assim, desse um recado, sei lá, você que viveu isso de perto, assim, que a gente está num momento em que, e aí eu vou falar, não precisa se comentar nesse sentido, tá? Mas uma coisa que me choca muito, assim, no nosso atual governo, no governo Bolsonaro, uma coisa específica que me chocou muito é que lá no início, uma das falas em uma das reuniões é que se fez uma analogia com os empresários, que os empresários estão na UTI, na CTI. Então se fez uma analogia do corpo da economia com o corpo de um sujeito. Isso para mim, tipo, bateu muito pesado, assim, que tipo, não, cara, não é. Não é. E aí me parece que em política pública, né, com relação à Covid, o coronavírus, tem se dado predileção a um corpo que é um corpo econômico em detrimento de um corpo que é um corpo vivo, biológico, eventualmente periférico e tudo mais. Isso me sensibiliza e me deixa muito puto, para falar a verdade. Isso, inclusive, com o meu time Flamengo, que eu sou feliz porque ele ganha, mas eu sou meio irritado com essa coisa dele querer voltar e tal, e na diretoria, mas enfim, se deixa isso para lá. Mas eu queria que você fechasse assim a nossa conversa falando sobre essa questão.
puxando talvez ou não Levinas, mas falando um pouco da sua vivência, assim, de como o que é importante, o que está em jogo nesse momento agora, porque a gente tem tido números melhores no sentido de ocupação de leitos e tudo mais. Isso dá uma sensação que eventualmente não é a real. Queria que você falasse um pouco desse momento para a gente, enquanto profissional médico, enquanto sujeito, enquanto pessoa, em que momento a gente está e o que você falaria para a gente, de modo geral, assim. Então eu acho que é um resumo de tudo que a gente conversou, né? Eu acho que é um momento que exige da gente responsabilidade. Eu acho que muitas vezes a gente quer fugir da responsabilidade que cabe a gente em um momento que a gente vive. Então, tudo isso que a gente está passando, na verdade, é inevitável, aconteceu e a gente precisa responder isso à altura com que cabe a gente fazer, né? E entender, na verdade, buscar sempre relembrar que, na verdade, essas pessoas que adoecem são pessoas e essas pessoas, na verdade, têm o sofrimento, né? A gente não deveria desejar isso a ninguém e contribuir para que isso não acontecesse com ninguém, né? Quanto à questão quanto à questão da volta, da questão da economia, enfim, eu acho que a comparação ela não é tão simples assim, né? Na É uma verdade, falsa analogia, né? é uma falsa analogia, mas também tem a questão de que a economia também atinge aqueles que estão também precisando e dependem dela, né? E eu também não falo do empresário que está com a empresa gigante Não, parada, não, né? não. Eu Do vejo, por vendedor de exemplo, bala. exatamente, exatamente. São eles, nesses atendimentos, como eu falei para você, nesses atendimentos que eu tenho feito de forma remota, com o estágio da prefeitura, eu vejo muito isso, né? Que tem pacientes, na verdade, que. Tem famílias, na verdade, não são pacientes, mas tem famílias que estão numa questão de vulnerabilidade muito grande, porque hoje elas estão sem renda, entendeu? Não tem o que O auxílio fazer, às vezes e não chega aí. e não tem. Tem que ir pra rua. Problema com. Exatamente, E né? Então eventualmente eu acho numa questão que. periférica, tipo, o cara enfrenta bala perdida, o cara enfrenta às vezes outras coisas do dia a dia. A Covid é só mais um problema, como você disse anteriormente. Ah, tem que ir lá é, trabalhar. Exatamente. Então, assim, acho que é esse senso de responsabilidade como um todo, né? Eu acho que um grande problema que a gente vive é que as pessoas reduzem tudo de forma muito simplória. Eu acho que nada é muito simplório, né? Eu acho que, na verdade, é porque hoje a gente vive num momento em que, na verdade, faz mais sucesso você botar um merchan lá, falar alguma coisa assim que impacta, do que de fato você sentar e abordar aquilo de uma forma mais saudável, de ver todas as questões que estão envolvidas naquilo. Olha, eu quero agradecer, a gente está nos minutos finais. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. A live vai ficar disponível aqui no IGTV e também lá no YouTube. Grande beijo, grande abraço para você e brigadão. Valeu, Valeu. obrigado. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau, Valeu, tchau. brigadão. Tchau, tchau.